Infelizmente, tem alguns juízes, e não só juízes, mas em qualquer profissão, tem advogado bom, tem advogado ruim, enfim, tem promotor bom, promotor ruim, médico bom, médico ruim, mas tem casos que são peculiares. Eu falo isso por experiência própria. Por exemplo, caso prático. Há juízes que acham que ele é o dono da razão, ele ou ela é o dono da razão, é o dono da lei, que o Código de Processo Penal, que ele imagina ter, se aplica, mas só para ele, só para os casos em que ele tem em suas mãos. Eu fiz um júri tempos atrás, onde uma magistrada, não vou citar nome, é claro, e ela entendeu por bem que a causa de diminuição de pena que a defesa, que eu e outro colega alegamos durante os debates, durante a sustentação oral dentro do plenário do júri, que essa causa de diminuição de pena, ela ela poderia ser apreciada por ela, juíza, quando da sua sentença, caso o réu viesse a ser condenado ao final. E não os jurados. E não os jurados que seriam objeto de votação dessa causa de diminuição de pena. Mas a própria lei, e assim eu pedi pela ordem, requeri nesse sentido, a própria lei, o Código de Processo Penal, lá no artigo 483, inciso 4º, dispõe que a causa de diminuição de pena alegada pela defesa durante o plenário, ela será objeto de quesito de pergunta para os jurados decidirem e não para o juiz. Nesse caso prático, por experiência que eu estou narrando aqui para vocês, além da juíza não conceder o que a lei está falando, ela, na hora da sua decisão, na hora da sua sentença, reconheceu que não houve uma causa de diminuição de pena pela participação de menor importância, que é o que nós, a defesa, estávamos alegando. Então, ela, além de ultrapassar, além de passar por cima da lei e não colocar esse quesito para os jurados votarem, na sua decisão, ela deixou até de reconhecer esse benefício, essa causa de diminuição de pena pela participação de menor importância desse réu nos crimes em que ele estava sendo acusado. Mas, graças a Deus, temos recursos e, de fato, recorremos sobre isso para tentar, então, a nulidade, de novo, do júri. Mas agora, com base nisso, com base que a juíza de primeiro grau, presidente do júri, não realizou a quesitação específica sobre a causa de diminuição de pena, no caso específico, participação de menor importância, alegada a todo momento pela defesa, ela não fez esse quesito para os jurados votarem, achando, imaginando que ela mesma poderia apreciar isso em sua sentença, o que de fato, além de ela ter apreciado em sua sentença, mas não ter deixado os jurados votarem sobre isso, ela sequer reconheceu essa diminuição, essa participação de menor importância, ou seja, tudo errado. Então, não é só no direito que acontece isso. Em todas as áreas tem situações que caminham como a justiça, tem outras que não. Então, mas no caso do direito, ainda bem que temos esses recursos disponíveis para tentar combater tudo isso. Fica aqui então esse meu desabafo, crítica e ao mesmo tempo instrução para todos vocês. Um forte abraço.